Na tela da TV Guarulhos, estamos ao vivo com a produção da Simone Araújo, a direção do Adalberto Greg, equipe técnica, Lucas Braga e o Felipe Poi. Aliás, ontem, Lucas, eu não lembrava o seu nome. Você fica muito tempo fora, sem trabalhar, de férias, né, ô Felipe? Aí o cara... Não, e foi interessante, eu não lembrava seu nome. Aí a idade, né? O HD tá um pouco pesado. Aí depois eu buscando aqui nos arquivos, encontrei. Agora, minha amiga Simone Araújo, quero agradecer você ao vivo, a gentileza dessa produtora ontem com esse jornalista, foi simplesmente nota 10. Obrigado, viu? Que Deus abençoe sua vida. Gente, vamos abrir o programa de hoje mostrando o site, o portal de notícias guarulhosendestaque.com, trazendo informações pertinentes do dia a dia, trazendo aí uma matéria especial com o secretário da SD7, William Panek, que tem uma agenda com os empresários toda semana. E o dia a dia da nossa economia, por exemplo, o caderno econômico, né, trazendo de uma maneira simplificada a economia da cidade. Olha, trazendo agora as manchetes de hoje que vamos debater com os nossos convidados. Segurados relatam atrasos na liberação do seguro-desemprego por causa do saque imediato do FGTS. A Agência Nacional de Transporte publica regras e metodologia para a cobrança de frete de cargas. O retorno do CPMF é um equívoco? Afirma o economista Zeina Latifi, do portal G1. A saída é privatizar, afirma o ministro Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura. A gente começa, desde já, agradecendo a presença do Marcelo Tavares, diretor jurídico do Sindicato dos Aeroportuários de Guarulhos. Obrigado, Marcelo. Boa noite. Prazer em vê-lo. Boa noite. Prazer estar aqui. Também aqui, um amigo de longas datas, o Nelson, que é presidente do Solidariedade e também diretor do Sindicato dos Químicos. Nelson, boa noite, meu amigo. Boa noite, Geraldo. Obrigado aí pelo convite, aí. Estamos à disposição. Tá certo. Gente, você em casa das plataformas digitais, Facebook da TV Guarulhos, você fique antenado, que a partir de agora nós vamos estar discutindo assuntos do seu dia a dia. Aliás, quero mandar um forte abraço desde já aos nossos internautas. O Tadeu que está acompanhando sempre, é o Pedro do SAI, daqui a pouco está falando dessa turma que está acompanhando ao vivo no Facebook da TV Guarulhos. Agora, hoje, o imposto sindical, que para muitos ainda é a sobrevivência de alguns sindicatos, outros entendem que não. É por isso que hoje você em casa pode e deve participar. Você em casa é a favor ou contra o imposto sindical? Quais os benefícios deste imposto para o sindicato e para o associado? Eu começo com o Nelson, do Sindicato dos Químicos. O imposto sindical é a sobrevivência ou não do sindicato, Nelson? Geraldo, o imposto sindical hoje representava 10% de todo o montante do total que representava dentro do sindicato. Hoje, muitos sindicatos, principalmente os sindicatos pequenos, estão tendo dificuldade de sobreviver. Inclusive, tem sindicato aí que trancou a porta, baixou o cadeado e fechou as entidades, né? Agora, se você pega os sindicatos grandes, tipo aeroportuário, químicos, metalúrgicos, você acaba buscando outra maneira de sobrevivência, que até mesmo que a gente acaba tendo clube de campo, colônia de férias. E hoje o sindicato virou tipo um prestador de serviço, né? Você acaba prestando um serviço para o associado. Hoje o Sindicato dos Químicos tem aí em torno de 7 mil associados, mas eu juro para você que sem o imposto sindical hoje, a dificuldade de sobrevivência dos sindicatos são muito difíceis. Uhum. Deixa eu conversar com o Tavares, que é diretor jurídico do Sindicato dos Aeroportuários. Ô Tavares, Marcelo Tavares, hoje, para vocês, o sindicato, o imposto sindical está fazendo diferença? Faz uma grande diferença
até porque o sindicato ele tinha como fonte de recurso esse imposto que ajudava a financiar a luta dos trabalhadores para que sempre tenhamos condições melhores. Com a falta desse imposto, os sindicatos como um todo, né, eu faço parte de um sindicato nacional, e mesmo sendo sindicato nacional, essa falta desse imposto, ele dificulta muito as ações que o sindicato tem que fazer em busca de melhores condições para os trabalhadores. Então faz uma falta muito grande. Agora, é evidente que você em casa está se perguntando quais as alternativas. Não, se existem alternativas para a sobrevivência, o grande equívoco, não vou chamar de erro, não foram a criação de muitos sindicatos que, no meu entendimento, de alguns também não deveria existir, sindicatos da mesma categoria, e aí, enfim, esta sobrevivência, vamos falar assim, vai sobreviver quem for realmente do meio, quem é aventureiro pode ir embora. É basicamente isso. É mais ou menos isso aí, Geraldo. Hoje, o que você falou, existem muitos sindicatos no Brasil, né? Tem sindicatos aí de 1.000 trabalhadores na base, 2.000 trabalhadores na base. E agora está vindo aí a reforma sindical. O que é que o presidente da República fez? Ele falou, nós vamos fazer a reforma sindical. Antes que o governo apresente a proposta de mudança da reforma sindical, vocês das centrais se juntam aí, CUT, Força, todas as centrais, e tiram uma proposta de reforma sindical. E dentro dessa reforma, acredito eu que esses sindicatos aí, a ter 6.000 trabalhadores, vai deixar de existir, né? Vai haver uma fusão. E se fala também muito da pluralidade sindical. Se você pega hoje tipos químicos, nós somos químico, farmacêutico, plástico, tintas, verniz e abrasivos, né? Se criar mesmo essa tal da pluralidade sindical, a intenção do governo é criar sindicato por empresa. Tipo, eu sou funcionário da Carina, você pode criar lá um sindicato dentro da Carina, que eu acho que é uma coisa que não vai ser bom para a categoria, que não vai resolver. E o trabalhador também ele não vai ser obrigado, tipo, vou supor, o sindicato do aeroportuários, químico. Se o cara quiser que os químicos, ou vice-versa, seja representante deles, dentro dessa reforma sindical, está tendo esse debate aí, né? Mas muitos sindicatos aí, pequenos, de 1.000, 2.000 trabalhadores, vai deixar de existir, porque mesmo não tem condições. Você tem hoje o Silvan, que é o nosso presidente, é um cara um bom administrador. A gente busca outras maneiras de sobrevivência e fortalecendo a base, buscar sócio, porque se você não tem um sócio hoje, não tem um fortalecimento na base, fica difícil de sobreviver. O movimento sindical, se eu estiver errado, você me corrija, Tavares, do Brasil inteiro tinha mais de 3 milhões de trabalhadores, né? E com essa mudança, com a retirada do imposto, só de desempregado no movimento sindical, acredita aí que mais de 1,5 milhão de pessoas que trabalhavam dentro das entidades sindicais, porque nós somos sindicalistas e somos empregador também. Você pega o nosso sindicato, a gente chegou a ter 100 funcionários, hoje a gente está com 30 funcionários. Você imagina o que gerou de desemprego com esse imposto sindical para a retirada, né? E tá aí, o movimento sindical está se desenhando, se fazendo outras formas de sobrevivência. Olha, e é evidente que você deve estar em casa pensando, muitas vezes falta transparência em alguns sindicatos, né? Mas antes de falar sobre isso, deixa eu falar com o Gustavo Portela, o Cleiton Carvalho, a Cláudia e o Antônio Walter, lá do São Domingos, do nosso G100. Forte abraço, Waltão. Santista, hein? Ô, Walter, o nosso Santos esse ano vai arrebentar, não sei aonde. Se a porta do vestiário ou a cadeira da arquibancada. Tamo junto. Agora, a transparência em qualquer atividade, ela é pertinente. Ô, Marcelo, você não acha que hoje o associado, ele não está mais exigente do que antigamente? Eu acho não, eu tenho a impressão de que sim, ele está muito exigente. O mundo mudou, o movimento sindical que cresceu, que trouxe inclusive Luiz Inácio como presidente da República do Brasil,
o movimento sindical dos anos 80 era de um formato. Nós temos hoje que reinventar o movimento sindical. E que é uma luta muito grande, até porque o trabalhador de hoje em dia, ele não tem mais a dificuldade que existia nos anos anteriores, graças à luta dos sindicatos, né? Porque os sindicatos trouxeram várias conquistas. Então, o trabalhador que chega hoje no mercado de trabalho formal, né? Porque existe uma grande confusão, né? Eu vejo hoje em dia, inclusive, números do CAGED, só fazendo uma parte aqui, estão colocando no CAGED trabalhadores informais. Isso não deve ser aceito, né? Nós temos hoje uma massa de 15 milhões de desempregados. Então, assim, voltando para essa questão, o movimento sindical, ele mudou, e o perfil do trabalhador hoje também, ele modificou demais. Ele acha que tudo aquilo que ele chega, a partir do momento que ele tem um emprego, que ele acessa o mercado formal, ele acha que tudo aquilo que ele tem de benefícios, seja lá o vale-refeição, seja o auxílio creche, seja, enfim, a gama de benefícios que ele tem, ele acha que aquilo é um direito dele. Não, isso foi com muita luta e foi o sindicato que trouxe para todos os trabalhadores. Então, assim, o que a gente tem que ter em mente, logicamente, o sindicato, ele tem, e ele é obrigado hoje a se reinventar, né? E trazer novas formas de política, de discussão, de estar junto com o trabalhador lá na ponta. Agora, o trabalhador também, ele tem que entender que tudo aquilo que ele imagina que é direito adquirido dele, não existe. Você não acha que o... Deixa eu falar com a Gabriela, obrigado pela sua audiência, Gabriela. Você não acha, Marcelo e Nelson, que o associado, ele não... Chegou uma hora que ele falou assim, igual o filho, quando o pai só manda ele pintar o carro, lavar o carro, mas quem sai é o pai. Ele não se achou massa de manobra? Muitas vezes... Eu vou te falar por quê. Sim, sim. E aí você em casa pode questionar porque eu não sou o dono da razão. Existem várias centrais sindicais. Ou seja, já começa que não... Toda a unanimidade, ela não é inteligente. O que uma central fala, a outra discorda. E quando discorda, porque faz parte do governo, quando concorda é oposição. Aí, o cara que paga a conta, ele fica assim, peraí, sou eu que estou pagando a conta? Alguém perguntou para mim se eu concordo com isso? Então, eu ouvi muitas vezes algumas manifestações. Boa noite, João Brito. Lá de Caraguá. Tá chovendo em Caraguá, João? Fala comigo. Eu ouvi muitas vezes pessoas falando, peraí, Geraldo, eu sou associado, eu sou sindicalizado, mas ninguém nunca me mandou uma carta dizendo, ó, preciso do seu apoio para fazer movimento Y. É evidente que eu não estou aqui, Nelson, generalizando nem acusando. É uma discussão pertinente porque chegou uma hora do sindicato ter que se reinventar, né? Errei aqui, onde eu posso melhorar? Então essa é a minha preocupação e de muita gente, onde o sindicato deve melhorar para buscar esse associado que não quer mais fazer parte dessas discussões. Geraldo, na minha época, hoje eu estou com 54 anos. Está novo. Entrei na Carina em 85. O operário naquela época, eles ficavam sócio para fortalecer o movimento sindical. Para ter um sindicato forte, um sindicato que lutava, que brigava. Hoje, a grande maioria do sindicato tem aí as convenções coletivas, que são lei adquirida. Vamos supor, nosso segmento, você pega o adicional noturno, na CLT é 20%, na nossa convenção é 40%, você pega a hora extra é 50%, na nossa é 70% durante a semana, no final de semana 110%. São um grande avanço. Participação de lucros. O Sindicato dos Químicos acho que é o único sindicato que tem na convenção coletiva uma participação de lucro de R$ 1.145, né?
garantido por lei. O sindicato foi lá, lutou, brigou. Os bancários também, outros muito fortes. Os bancários também são fortes. Agora, hoje, a maioria do associado, ele só fica sócio no sindicato, não pelo fortalecimento da causa, da luta. Ele quer saber o que o sindicato oferece para ele. Isso. Tipo, clube de campo, Isso. colônia de férias, Isso. quadra, médico. Vamos supor, aquilo que é papel do município, do governo, fazer, o movimento sindical acaba assumindo uma boa parte para poder conquistar esse associado. Tipo, convênio com faculdade. Nós hoje, dos químicos, a gente tem 1000 e poucos associados voluntários. O cara fica sócio para poder utilizar a colônia, utilizar o clube de campo. Olha, quero te convidar lá para você conhecer o clube de campo. Você, que preciso perder um peso aqui. Daqui a pouco. Muito boa, né? Daqui a pouco vocês vão conhecer. O cara está quase dormindo naquela cadeira. Não dorme não, que você vai para o segundo tempo aqui com a gente. E hoje, essa nova juventude aí no mercado de trabalho, o sindicato tem uma dificuldade de conquistar. De conquistar e de aproximar. O Afonso Rodrigues Lemos Júnior, ele tem, aliás, uma sábia colocação. Concordo com você. O trabalhador sem sindicato é como pessoa sair da tempestade sem nenhum guarda-chuva. Concordo. Eu tenho faço parte de 2 sindicatos, não faço parte não, pago 2 sindicatos, a OAB não é um sindicato, é como se fosse, né? Se você não pagar a ordem, você não pode advogar, não advoga há muitos anos, sou jornalista, pago lá minha mensalidade, né? E vejo que é importante isso, mas vejo também que o que nós estamos discutindo aqui é muito importante para um recomeço, né, gente? Porque são formatos que, se não mudar, fecha a porta, né, Tavares? Com toda certeza. E assim, é até importante a gente colocar aqui. Nós temos aqui, eu, Tavares, sou do Sindicato Nacional dos Aeroportuários, nós somos da CUT. E tem o meu grande amigo Nelson, dos Químicos de Guarulhos e região, que é força sindical. Antes não se sentava junto, hein? Não se sentava. Mas é por isso que estou falando. Né? Então, assim, hoje... E a luta é a mesma, né? Defender a causa operária, né? Defender a classe trabalhadora. E a gente tenta fazer isso da melhor forma possível. Precisamos, logicamente, nos adequar a essa nova modalidade, né? Nós tínhamos, e houve uma grande discussão ainda no governo Temer, que trouxe a mudança da CLT, que lógico, e isso é consenso, ela precisava ser reformada. Com certeza. Só que assim, e todo mundo tem em mente que se você vai reformar a sua casa, você vai reformar ela para melhor. Nós tivemos uma destruição de vários direitos. Por exemplo, cita um para mim. Olha, primeiramente, assim, da questão jurídica, o trabalhador agora, ele tem que pagar, e se caso ele perca um processo, ele tem que pagar o processo. A Justiça do Trabalho, ela não tinha esse foco. Né? Mas, e agora a gente tem que fazer também tem que trazer isso para a discussão. Então, mas nós somos vítimas justamente de maus advogados e maus sindicalistas. Você pegou numa área agora muito interessante. Sim. Eu vou já respeitar a sua opinião. O Messias, lá em Petrolina, também acompanhando o programa. A Andréia, da Sabesp, muito obrigado pela audiência. Eu não vou aqui fazer um julgamento, até porque isso aqui não é um tribunal. Mas veja vocês, assim como muitas vezes as pessoas, não quero fazer parte do sindicato porque eu sou massa de manobra. E a reforma que teve na CLT, eu tenho um entendimento, desde já respeitando a sua opinião, Perfeito. Porque o trabalhista era algo assim, você falava que o empresário, você tinha trabalho de madrugada, a Justiça Trabalhista aceitava de maneira sórdida. Eu tinha que provar, eu tive empresa, eu tinha que provar que aquele funcionário não trabalhou de sábado. A Justiça Trabalhista era... Você chegava na Justiça Trabalhista, fazia um protocolo dizendo que ele trabalhava dia de sábado, e eu tinha que provar. Ô, irmão,
Pelo amor de Deus. Então, muitas empresas fecharam as portas porque não aguentavam mais pagar tantas ações Muita trabalhistas. ação trabalhista, né? Sabe? E hoje, respeito a sua opinião, vou deixar você falar. A maneira de se trabalhar hoje, através de contrato de trabalho, eu achei uma forma interessante. Também. Por quê? Você não é obrigado a ter um funcionário que não produz. E muita gente não gosta dessa forma de contrato. As grandes empresas de comunicação hoje, contrato jornalista, está através de contrato de trabalho. Não serve? Obrigado, amigo. Aqui, onde eu assino? Eu acho que é. Jogador de futebol, não é contratado através de um contrato? No dia que não dá mais? Então, eu acho que é evidente que todas as mudanças, elas... Não existe mudanças 100% boas. Não existe unanimidade inteligente. Né? Hoje, essa discussão em casa, eu acho que tem muita gente que gostaria de estar aqui discutindo com a gente, porque são assuntos pertinentes. A reforma trabalhista foi um parto no Congresso Nacional, com a participação dos movimentos sindicais de forma correta. Né? Agora, eu pergunto para você, uma empresa que paga para um advogado defender, e aí, no final da custa do processo, ela ganha, e quem acusação sai rindo? Não. Eu perdi, quer dizer, eu vou pagar a custa ganhando? Agora o trabalhador ele tem que pensar 1000 vezes. Isso. E o próprio advogado também para pegar uma cláusula. Existia muita leviandade. Hoje no júri. Eu sou de concordar com você. A minha família tinha uma padaria e o cara trabalhava 3, 4 meses, saía, entrava com processo trabalhista, pedindo 100, 200 mil reais. Eu conheci dono de pizzaria que fechou em Guarulhos, dono de padaria que não aguentou mais. Esse Geraldo, não aguento, eu estou trabalhando para pagar ações trabalhistas. Ô Geraldo, você falando aí da reforma trabalhista, tipo trabalho intermitente. Isso é um mal para o trabalhador. O que a empresa hoje pode fazer? Ele pode contratar o camarada lá no trabalho intermitente, ele trabalha 2, 3 dias, não tem serviço, vai para casa, ele vai ganhar de acordo com as horas trabalhadas. A carteira verde e amarela. Você vê outra coisa que... Você pega aí uma empresa, acho que o piso é de 1.500 e poucos reais, né? Cidadão de 18 a 29 anos, e sendo que a maior demanda hoje de busca de emprego no mercado de trabalho é o cidadão acima de 45 anos, que hoje ele está fora do mercado de trabalho, ninguém quer contratar. Nós três aqui, se for numa empresa procurar emprego, qual é a sua idade? 50 anos, está fora. Aí o governo criou a carteira verde e amarela para poder dar um emprego de 18 a 29 anos. O que as empresas vão fazer? Vão contratar na carteira verde e amarela. Os impostos são poucos impostos, não é? Eu acho que o trabalho intermitente, a reforma trabalhista, foi umas coisas que foi boa, mas outra veio para prejudicar a vida do trabalhador. E ainda o trabalhador não caiu na real. Ele não está sentindo, tipo a reforma da Previdência. O jovem que está entrando no mercado de trabalho hoje, com 18, 19 anos, esse cara vai aposentar com 75 anos. Aí eu te faço uma pergunta, o cidadão hoje com 65 anos, ele aguenta dirigir o dia inteiro, ele aguenta subir no prédio, ele aguenta trabalhar numa indústria química? Porque o trabalho da indústria química é um trabalho penoso, é um trabalho que judia do trabalhador. Agora, em cima disso que você está falando, entendo que você tem muitos acertos que você está falando. Agora, deixa eu ver aqui a CUT, né? Não vai falar que eu não estou dando atenção para a CUT, os caras vão falar aqui, ó. Deixa eu... Só a força sindical fala, não é isso aí, pessoal? Devo dar espaço para a CUT aqui. Estou dando espaço para os caras, hein? Marca o tempo aí, produção. Agora, Tavares, hoje, algo que me chama a atenção é a qualificação profissional. Você não acha que muitos profissionais se acomodaram, inclusive jornalistas como eu estou aqui acomodado, não preciso fazer mais nada, porque todo mundo precisa de um... Você não acha que houve um comodismo? Porque aí quando chegou a tecnologia, pegou todo mundo de calça curta, por exemplo. Porque na minha época, datilógrafo, porteiro de estacionamento,
são profissões que sumiram. Você não acha que o profissional da minha idade, da sua, até aqui tá bom, não preciso melhorar. Não houve um comodismo da nossa parte? Por isso que também aumentou o número de desempregados? Olha, Geraldo e Nelson, eu acredito que assim, existe um certo comodismo, sim, isso é inerente ao ser humano. Agora, justamente trazendo um link para isso que a gente estava discutindo, que é a questão do trabalho intermitente, que é a questão da carteira verde e amarela. Como é que a gente pode cobrar de um assalariado, de um profissional, que ele se especialize ganhando salário de fome? Porque ele vai ter que optar. Vamos colocar assim, em regra geral, ele vai ter que optar. Ou ele paga as suas contas de casa, ou ele compra comida para sua família, ou ele vai fazer um curso, que muitas vezes não é público. O acesso à coisa pública. Então, a grande discussão que a gente tem que fazer é na sociedade que a gente está vivendo. É lógico, nenhum trabalhador ele quer ser ultrapassado. Né? Como você estava falando, datilografia. Não tem mais. Eu fui técnico de máquina de escrever na minha adolescência. Geraldo, Coisa que não existe mais. Você me dá um gancho aí falando Por favor, Nelson. na questão da mão de obra hoje. Você pega hoje a grande maioria das mãos de obras cara, o cara ganha um salário de 5, 6, 8 mil, vem todos de fora, de São Bernardo, São Caetano, do ABC. Por quê? Na época da Revolução Industrial, o São Bernardo, o ABC, se preparou. Na época, os políticos lá do ABC de São Bernardo, hoje é uma das cidades que mais tem escola técnica. Aí eu te pergunto, aqui em Guarulhos, ele é do aeroporto, ele sabe, o aeroporto tem 20 mil trabalhadores, né? Uhum. Só que a maioria do trabalhador lá, quem ganha bem, quem é da Infraero, da Agroepod, aí vem aquelas terceirizadas, que paga salário de R$1.000, R$1.200, o que salva o cara é o VR, que o cara ganha bem. Deixa eu mandar... Aí, só concluindo, Geraldo, aí você pega os nossos políticos que passou aqui na nossa cidade, todos eles, vamos dar nome. Eles não tiveram essa preocupação de criar escolas técnicas em Guarulhos, na área de plástico, na área de química, porque hoje o cara que ganha R$1.500, ele não consegue pagar um curso de técnico de segurança, de químico, técnico de plástico. Deixa eu abrir um parênteses para falar das pessoas que estão acompanhando vocês. O Antônio Lafrato, o arquiteto Antônio Lafrato, mandando um abraço para vocês Meu dois. amigo Lafrato. A Gabriela falou o seguinte: o índice de desemprego no país é enorme e a população só tende a envelhecer. E falta inteligência do governo no foco. Falta inteligência do governo, já que a mão de obra dos mais jovens costuma ser mais barata. É verdade isso? A mão de obra dos mais jovens é mais barata? Não, existe um piso hoje na categoria, que todas as empresas elas não podem contratar abaixo do piso. Tipo, o nosso setor químico hoje tem um piso lá de R$1.600. Se o cara entrar lá no chão de limpeza, em qualquer área, ele tem que ganhar esse mesmo salário. A mão do jovem é barata, na área do jovem aprendiz. Agora, gente, quando você fala de desemprego, nós temos que ver que muita gente que não encontra mais a sua vaga, a sua profissão numa determinada empresa, né, não existe mais, ou seja, não tem o porteiro de estacionamento, ele vai e abre o seu negócio. Na pesquisa, essas pessoas que abriram o seu próprio negócio de rua, o hambúrguer, né, o pastel, né, essas pessoas que na pesquisa são desempregadas, elas estão trabalhando numa nova função. Eu conheço pelo menos uns 10 que não teve oportunidade. Hoje, a Uber é uma profissão que está absorvendo muita gente dentro do mercado. O cara precisa pagar as contas, ele vai lá, loca um carro e vai trabalhar. Então, muitas profissões que deixaram de existir, o mercado está absorvendo essas pessoas em outras atividades. Vocês não enxergam assim ou não? Eu acho que a gente tem que se preocupar com essa questão do subemprego. Né? E se você colocar, como você colocou, a questão do Uber, né? Qualquer um de nós aqui, uma situação difícil, pega o seu carro, você é habilitado, vai trabalhar de Uber.
não é um emprego formal. Você vai ter que, para ganhar alguma coisa, né? Eu tenho amigos meus que trabalham de Uber. Você vai ter que trabalhar 12 horas por dia, sem nenhuma segurança, sem nada. Qualquer coisa que acontecer com você, está por sua conta e risco. Então, espera um pouquinho, a gente tem que separar essa questão do empreendedorismo, que se fala muito hoje no Brasil. Agora, me desculpa, ser empreendedor no Brasil é uma coisa que não combina muito, porque o empreendedor no Brasil, na verdade... Você acha que não vale a pena ser empreendedor? Não, eu acho que vale a pena sim. Se nós tivéssemos um país que tivesse além de todas essas reformas que houveram, que nós tivéssemos uma reforma fiscal, que as pessoas tivessem um mínimo de proteção quando elas vão ser empreendedores. Concordo. Né? Porque assim, o mercado formal é uma coisa, você tem lá as suas garantias. A partir do momento que você ultrapassa... São muitos encargos que se paga. A linha, né? Então a gente precisa tratar dessa questão da reforma fiscal, que é muito interessante para que o país ele possa respirar e que todo mundo, inclusive empresários, porque assim, eu acredito nisso e acho que Nelson comunga muito comigo, o nosso intento não é de estrangular nenhum empresário e nenhuma empresa, não. Entendi. A gente tem responsabilidade. Inteligente a sua parte. Agora, o empresário ele tem que ter responsabilidade também com o trabalhador dele. Verdade. Marcelo, ó, estou marcando o seu tempo, porque o seu colega Humberto de Souza fez uma cara que vai pegar você no final do corredor, né? Eu quero agradecer a presença do Marcelo Tavares, diretor jurídico do Sindicato dos Aeroportuários de Guarulhos. Meu irmão, foi um prazer conhecer você. Prazer, Geraldo. Vamos conversar outras vezes, porque esse tipo de discussão ela é pertinente. Você é um cara muito inteligente, sabe discutir de maneira fácil. Eu acho que você em casa entendeu perfeitamente essa discussão. Obrigado, meu amigo. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Estarei à disposição para vir novamente aqui. Agradeço muito o convite que veio a partir do Nelson. E eu acho que a gente tem que sempre fomentar esse debate com a sociedade. Bacana. A gente tem que ter uma sociedade muito melhor para que todos possam ter acesso a tudo. Obrigado. Mandar um abraço para a Nete Cruz, lá do Rio de Janeiro. Olha, o Geraldo Júnior está ficando importante, viu, produção? Eu tenho do Nordeste ao Sul. Ninguém me segura não, viu, Lucas? Vamos aos comerciais, daqui a pouco a gente volta. Com 11 anos, meu passatempo favorito era brincar na rua de casa. Toda a vizinhança sabia quem eu era. O que ninguém sabia era que eu ficava até tarde na rua porque eu não queria voltar pra casa. Eu tinha medo de ficar sozinho com ele. Se eu entrasse no quarto, eu sabia que eu não podia mais sair. Tinha que ficar na cama, onde o espaço era pequeno e apertado demais para 2 pessoas. Onde o escuro dava medo. Onde o abuso me sufocava. A violência sexual que aconteceu com a Bruna acontece todos os dias, marcando crianças e adolescentes pelo resto da vida. Uma vida livre de abusos. Isso são direitos humanos. Denuncie. Não silencie. Direitos humanos são para todos. Disque 100. Ministério dos Direitos Humanos. Governo Federal. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados, tradição e tecnologia em segurança e terceirização, portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Estamos de volta, ao vivo na tela. Agora, ô Felipe Poik, o que você colocou no cabelo? Que negócio é aquele lá, velho? Amarrando o cabelo? Ô Lucas, me ajuda aí, o cara com o negocinho amarrado no cabelo. Ô Simone, pelo amor, dá um jeito aí, Simone. Segura esses meninos aí. Tá irreconhecível você com essa fitinha no cabelo. Pelo amor de Deus, hein? Você não me apareça aqui amanhã com essa fitinha aí. Vou falar pra sua mãe. Gente, deixa eu mandar um abraço
para o Gilberto Silva, o grande Gilberto Silva. Olha aqui, hoje, essa é a minha amada, hoje eu faço aniversário de casamento, a minha querida esposa Maria Iracema mandando um abraço, né? São 36 anos com essa minha amada, eu faço questão de registrar aqui, porque, olha, ter paciência com esse negrão aqui não é fácil. Não é fácil não, né? E essa bênção me deu 2 filhos amados, o Diego e o Gustavo, tenho 2 netos, o Guilherme e o João Miguel, 2 noras excelentes, né? A Ana e a Larissa. Eu sou um pai, eu sou um marido assim, simplesmente abençoado por Deus. Obrigado, minha querida. Deixa eu falar também aqui, lá de Petrolina, o Messias, o gigante, né? Grande Messias, grande abraço a Marlene e toda essa família abençoada. No segundo tempo do debate Guarulhos pela TV Guarulhos, obrigado a você que está ao vivo acompanhando essa programação. Estou agora com Humberto de Souza, que é diretor também da área de segurança do Sindicato dos Aeroportuários, e já falou aqui para a gente de um projeto da criação de uma associação de bugueiros, é isso? Meu querido Humberto, boa noite. Boa noite a todos aí. Estamos aí com uma nova linha aí, um novo estilo aqui para Guarulhos, para poder dar um começo, um alavanque de uma associação de bugs aqui. Pessoal, para poder estar se juntando com todas as equipes, para poder ajudar as entidades, para poder patrocinar, para poder adquirir mais conhecimentos juntamente com as pessoas, né? Agora, você ouviu atentamente o seu colega Marcelo Tavares, e eu também queria ouvir a sua opinião, antes de passar para o Nelson dos Químicos, como é conhecido. O imposto sindical, ele vai deixar claro quem deve permanecer, ou seja, o sindicato que foi criado só para absorver o imposto sindical, a partir de agora ele vai desaparecer? Bem, meu ponto de vista aí, entendendo mais ou menos da parte lá que tenha, o imposto sindical provavelmente venha desaparecer. Nessa linha que tem aí. Você acha que os sindicatos hoje que surgiram só visando o imposto sindical e não ter uma segunda alternativa, esse sindicato está com a hora de validade vencida? Sim. Né? Sim. Tá bom. Ô, Nelson, uma curiosidade. Hoje, os movimentos sindicais se convergem com os partidos políticos. Por quê? Geraldo, foi criada uma linha que sindicalista, pode ver que é difícil você ver algum sindicalista ser eleito vereador, são poucos, né? Que o trabalhador tem naquela mente dele que o sindicalista tem que ser sindicalista, não ser político, né? O Paulinho, o nosso presidente da Força, deputado federal, criou um partido que chama Solidariedade, né? É um partido que tem um viés político muito grande dentro do movimento sindical, que veio da criação do Paulinho. Mas hoje, a grande maioria dos sindicatos, somente o que eu vejo hoje na cidade, os sindicatos que mais está envolvido na questão política, na discussão da cidade, químico, metalúrgico, bancário. Não sei se você conhece, tem esse projeto aí, aqui na cidade de Guarulhos, de isenção de imposto, ele surgiu através do movimento sindical. E hoje, para a gente estar representando os trabalhadores, somente da indústria, se você não estiver ligado a algum partido, não tem como você buscar a benfeitoria da base. Você tem hoje aqui na cidade de Guarulhos, tem indústria que está indo embora, porque o caminhão não consegue nem entrar nem sair, porque não está pavimentada a rua. E aí entra a questão dos partidos políticos junto com o sindicato, para poder a gente ter uma força maior, para poder dialogar com os prefeitos. Pode ver que hoje a gente não tem tendência nem A, nem B, nem C, né? A gente está à disposição da cidade, para discutir a cidade, debater o crescimento de Guarulhos. Porque se você hoje não se envolve politicamente dentro da tua cidade, tem a tal da guerra fiscal. Enquanto hoje os impostos são caros aqui em Guarulhos, Arujá está fornecendo indústria lá com galpão montado para poder... Mas isso está com dias contados.
Está com os dias contados. Porque o Estado de São Paulo é o que mais vai perder com a reforma tributária. A questão do ICMS, não sei quantos bilhões o Estado de São Paulo... Eu não concordo com essa guerra fiscal de você ficar, vem para minha cidade, né, que eu pago menos. Não, então eu acho, na minha opinião, respeito você em casa, porque eu lembro na época de um determinado prefeito da cidade, tinha uma empresa de rolamentos. Como é que é? NEC. Não foi NEC. Não, é. Aqui em Cumbica. Eu sei. Né? Foi embora porque uma cidade... Cajamar. Isso. Convidou gente do céu. Então eu acho que o Congresso Nacional, respeita a sua opinião, isso é minha, tá, pessoal? Não fica zangado comigo, não. A opinião do Geraldo, eu respeito a sua em casa, por isso nós não estamos num país onde não se pode ter a sua própria opinião. Mas acho que a reforma tributária, a reforma fiscal, ela deve ser discutida em toda a sociedade, em todos os segmentos, para que possam opinar, para não ficar ninguém sem falar. O fulano A não tem que falar todo mundo. Porque eu entendo, o grande prejudicado é a cidade que perdeu aquela empresa, ô Nelson. Muito emprego. Perdemos aqui a Rondon, essa que você falou, SKF. Empresa grande que saiu de Guarulhos. A Faz agora acabou de sair da cidade de Guarulhos. Você sabe que Guarulhos ainda, Geraldo, continua uma cidade que tem os impostos mais altos do estado de São Paulo. Tem muitas empresas hoje que estão atuando em Guarulhos, e o escritório dela está tipo Arujá, Itaquá, Suzano, para poder se livrar dos impostos. Eu acho que fica aí o nosso prefeito Gurta, uma coisa para ele se estudar, né? Dar mais oportunidade para poder gerar emprego. Porque hoje Guarulhos tem aí o segundo maior aeroporto do mundo, está aqui em Guarulhos. Nós temos da rodovia Presidente Dutra, nós temos a Ailton Senna, nós temos a Fernando Dias. É um lugar estratégico para um polo industrial. Por isso que muitas empresas que saíram de Guarulhos acabaram voltando. É verdade. Deixa eu falar aqui com a Neide Fernandes, também acompanhando ao vivo. Obrigado pela sua audiência. Agora, a saída hoje, segundo o ministro da Infraestrutura, é privatizar o setor de ferrovia, que, segundo ele, é uma saída para melhorar o escoamento, né, dos bens e serviços do Brasil. Na sua opinião, Humberto, você acha que a privatização é uma saída para o Brasil? Bem, na minha opinião, para o Brasil, a privatização eu não acharia uma boa saída, né? Mas é uma coisa que foi colocada e a gente vai ter que encarar isso daí. Você acha que hoje, por exemplo, vamos ser práticos, antes da Dutra, quando a Dutra não era privatizada... Era um caos, né? Um caos. Né? Você não conseguia andar. Não andava. Né? Depois da privatização, você vê as grandes rodovias, depois de privatizadas, é outra realidade. Mas tem um pedágio também, né, Geraldo? Sim. É uma cobrança aí que... Com esse pedágio que é pago, acho que qualquer... Mas o que você escolheria? Ficar do jeito que estava ou agora? Agora. Então, agora. São escolhas. Eu prefiro pagar um pedágio de 20 conto daqui pra praia do que... Você lembra, há 40 anos atrás, quando você ia para o litoral norte, você demorava um ano para chegar. Não tinha estrada. Não estou defendendo que eu não estou defendendo o governo A, B, C, D. Eu acho que a privatização para algum setor eu defendo. Agora, eu sou contra uma Petrobras da vida, um Correio. Sim. Eu não sou a favor. Porque tem algumas coisas no Brasil que não andam. Você citou bem as rodovias, São Fernando Dias aqui que andava, né? Meu Deus do céu, a quantidade de morte que tinha. É Toda semana, todo dia tinha acidente. Tinha acidente. Vê hoje a Fernão Dias, é um tapete. Pega a Ailton Senna, é um outro tapete. Agora, você tocou em algo que me preocupa, evidentemente, são discussões, por exemplo, privatizar os Correios. Tem que discutir. Tá no programa do presidente. Uma outra coisa que me preocupa bastante, e muita gente quer, o pessoal aqui da Sabesp está entrando aqui na discussão, que o Brasil, se passar, vai ser o primeiro país do mundo que vai privatizar a água. Né? Ou seja,
deixar que outros países venham aqui e comande as nossas minas, né? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Geraldo, eu acho que hoje o Brasil é um dos países mais ricos na questão de água, né? Nós temos um lençol freático que é brincadeira. Enorme, né? Nós temos a nossa Amazônia aqui, que é um bairro muito grande. Eu não sou a favor disso. Eu acho que isso não vai acontecer, não pode acontecer. Privatizar a água, igual aqui em Guarulhos, a privatização do SAAI, eu apoiei, foi boa. E hoje funciona, hoje tem água. Sim, acho que foi uma das coisas que o Guto aceitou, que fez certo. Vou trazer essa Sabesp para Guarulhos. Eu tenho que mandar um forte abraço ao Vladimir, que é o gerente operacional da Sabesp. Essa semana, a minha igreja teve um problema no registro. A rapidez que atenderam, Vlad, muitíssimo obrigado à equipe, né, que são empresas que atendem a Sabesp, numa rapidez, porque o que acontece hoje na Sabesp? A empresa que vai abrir o buraco, ela tem um vazamento, ela faz o conserto, ela fecha o buraco e também faz o asfalto. Coisa que não era no passado. Né? Exatamente. Ou seja, você ganha em tempo, né? Você ganha em planejamento. Parabéns a toda a equipe da Sabesp. Agora, hoje, existe uma preocupação do mercado com a chegada dos chineses no Brasil. Vocês acham que os chineses, eles vão obedecer às regras do trabalhador brasileiro, Humberto? Sim, eu acredito que sim. Eles estão muito fortes, chegaram aí com bastante estrutura hoje, estão designando uma nova forma de trabalho e os materiais deles estão sendo bem compatíveis, chegando a encarar as partes do IMET que estão sendo medidas. Você acha que então eles vão... acredito sim. Vão respeitar as regras? Sim, eu acredito. Nelson, deixa eu mandar um abraço para o Nivaldo Gomes, entrou agora, grande o Nivaldo, a Neide, obrigado Gilberto Silva Messias, a Gabriela, né? O Cleiver, Cleiver, que nome é esse, cara? Cleiver? Olha, Cleiver, Cristiane, não vou falar o terceiro porque vou ficar esposa, Cleiver, Cristiane Ché. É a sua esposa? É minha esposa. Fala de novo o nome dela. Cleiver. De quê? Cristiano Ché. Você tá de brincadeira, Nelson. Para, velho. Você tá de brincadeira. Você foi buscar onde a sua esposa? É descendente de alemão. Você tá brincando, velho. Com todo respeito à senhora desculpa aqui, o Nelson Manda um aqui. abraço pra minha esposa aí. Olha aí, que categoria, olha. Esse nome... O cara, se tomar mais um pouquinho de vinho... Como é que é? Você não conseguiu pronunciar o nome? Não, ó. Cleiver, Cristiane... Cleiver. Cristiane... Ché. Brincou comigo. Não, brincou comigo. E a mãe dela é nordestina. Você sabe que esses nomes difíceis assim, a maioria do Nordeste Não é do Nordeste, não? Não, é alemão mesmo o negócio. É alemão. Que categoria. Você vê que no programa aqui tem de tudo. Tem cultura, tem tudo aqui. Mas olha, gente, deixa eu mandar um abraço para a Edilene e com todo respeito a brincadeira com a senhora, sua esposa. Hoje, a chegada dos chineses, inclusive, uma notícia hoje, de que a Ford está negociando com um grupo de Taiwan, não é isso? Vocês acham que vai dar tempo, porque muitos restaurantes de São Bernardo do Campo, próximo ali a fábrica, fecharam. Né? Restaurantes antigos. Eu vi uma matéria essa semana de um senhor que estava mais de 60 anos com o restaurante. E a chegada dessa informação hoje deixou muito feliz, porque são novas oportunidades de empregos, né, que serão geradas nessa cidade. Bastante. Não é verdade? Torço que isso aconteça para a manutenção do emprego desses profissionais. Quando uma empresa acaba fechando, Geraldo, ela traz um estrago muito grande no local, na cidade. Sem dar um exemplo aqui, o Poupa Tempo. Sim. Quantas pessoas ficou desempregadas ali com a saída do Poupa Tempo para a ida para o shopping? O shopping, né? Você lembra que ali tinha um comércio ali, um polinho. Mas voltou agora com a chegada do atacadista, né? Tem um atacadista no local, Tem. O mercado voltou a funcionar.
Eu fiquei muito contente com a chegada lá dessa empresa, porque aquela esquina voltou a ter uma vida, uma vida que não tinha, né? É verdade. Agora, gente, deixa eu falar aqui também com o Nivaldo está falando o seguinte. Nivaldo não. Aliás, o Marcos mandou um abraço para todo mundo aqui. Hoje, nós estamos chegando já no minuto final. O sindicato, ele representa os anseios do seu associado, Nelson? Geraldo, eu vou ser bem sincero para você. Eu costumo dizer, ruim com o sindicato, pior sem ele, né? Sim. Porque ainda hoje, o trabalhador ele é um pouco ingrato conosco, né? O sindicalista é como se fosse a polícia. Ninguém gosta da polícia. Mas quando um gato sobe no telhado e vai em qualquer lugar, chama a polícia. A mesma coisa é o sindicato. Os trabalhadores não morrem de amor por a gente. Mas quando deixa de receber lá o direito dele, uma hora extra, foi mandado embora, não pagou, ele liga para o sindicato. Hoje, antigamente, o sindicato representava mais os anseios do trabalhador, da população. Porque até hoje mesmo, Geraldo, hoje, o dirigente sindical ele tem que estar muito bem preparado. Porque nos anos 60, nos anos 70, você poderia falar qualquer tipo de coisa na porta de fábrica que o cara acreditava. Hoje você fala numa lei do artigo, sim, o cara vai no Google aí e já falou, não é isso não. Não é isso não, é isso e isso e isso. Né? Sim. Você tem que estar muito preparado hoje para poder representar o trabalhador, que hoje ele tem a resposta rápida no meio dos veículos de comunicação da internet. Né? Hoje a internet ele é um facilitador de informações. Facilitador de informação. Ajuda, você não se também atrapalha. É? Ajuda, mas também atrapalha. Mas como atrapalha? Mas atrapalha como? Dos fake news, por exemplo? Isso daí, esse fake news é o que atrapalha a gente em muitas coisas. Que você Geraldo, hoje, Geraldo, inclusive fica aqui um toque aqui para os pais, para as mães. Muitas empresas hoje estão indo contratar um funcionário, ele vai lá no Facebook do cara e dá uma olhada. Isso aí. Por aí. Se você vê lá o candidato lá com muita bebedeira, farra, funk, toca aí pro jovem. Verdade. Ele não vai ser contratado. Você tem que tomar cuidado com as redes sociais, que você acaba se expondo muito e às vezes você perde uma vaga de emprego porque... Se expõe demais. Se expõe demais. Você tá lá em baladinha, bebedeira, funk, cachaçaiada. É isso aí. E o cara não contrata. Não contrata. Gente, a rede social é boa e atrapalha nesse lado. Né? Tem os dois lados. Tem os dois lados. Ô Humberto de Souza Braga. Você é parente do Roberto Carlos, não, né? Com o sobrenome aqui. Sobrenome é parecido. Meu amigo Humberto, olha, quero agradecer a sua presença. Também do Marcelo está ali. O Marcelo, se deixa daqui, fica até amanhã. Marcelo é bom de conversa, como diz no interior. Bom de prosa. Bom de prosa. Bom de prosa. Olha, desejo a vocês um ano de muitas vitórias. Parabéns aí pela coragem. Você ter coragem de fazer parte do sindicato. Obrigado. Eu que agradeço. É uma satisfação. Nelson, do Sindicato dos Químicos. Fale para aquela câmera. Por que Nelson? Geraldo, porque você não é grande. Não, eu já fui maior, né? Pois é. Eu já fui maior. Isso aí foi na época de 84, 85, ali no retorno de Bom Sucesso. Se hoje é ruim, antigamente era muito mais pior, né? E na época o Pascoal Tomé era prefeito, né? Tá. E a gente tinha umas lutas ali, umas brigas lá para enchente, resolve a questão do entorno ali, do retorno, né? E aí eu era muito briguento, muito corajoso em botar meu nome de Nelson, né? E ficou. Nelson, muito obrigado, meu irmão. Prazer em Geraldo, vê-lo. eu quero te agradecer. Eu sempre te acompanhei, sempre admirei seu trabalho. Obrigado. E sempre tive esse sonho de ser entrevistado. Que isso. Obrigado, meu irmão. Obrigado a você. Forte abraço. Fica um convite para você almoçar conosco. Lá no vamos almoçar. Com a produção da Simone Araújo, equipe técnica, Lucas Braga e o Felipe Pó. Voltamos amanhã, ao vivo, na tela da TV Guarulhos. Boa noite.